palavra de Deus com o seguinte tema: a nação infernal na terra divisa. A tua alma tem um destino. Livro de Lucas, glórias a Deus, capítulo 11, do versículo 18 ao 28, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Boizebu, e se eu expulso os demônios por Boizebu, por quem os expulso vós os filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Quando o valente guarda a amada sua casa, e em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevendo outro mais valente do que ele, vencendo-lo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a sua voz e disse: bem-aventurado o ventre em que te trouxe. Mas ele disse: antes mais bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação. E eu vou dizer, é forte o que eu vou falar aqui hoje. 5, 4, 3, 2, 0. Atenção, Zona Oeste! Esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da palavra de Deus, instrumentista da casa do Senhor, elevita, seguidor de Jesus Cristo, e sendo sim locutor desta emissora de rádio. Minha formação religiosa é do Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e outros cursos de instituição religiosa, escolaridade, 2º grau completo, e cursos que cumprimentam assim o meu 2º grau. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e nesta hora Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, através do seu aparelho, moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você entender Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque isso é o mais importante. Entenda muito bem, você que está aí me ouvindo através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, através do seu Walkman,
trem, através do seu pendrive rádio, através do seu digital videoplay, ou através do seu celular rádio, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou aí no ônibus, ou no seu caminhão, ou na sua van, ou no seu jegue móvel, ou você que está aí de moto, de bicicleta, de velocípede, ou a pé, ou você que está aí me ouvindo na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na sua escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da tua vitória. Essa mensagem é para todas as idades. Para você que está me ouvindo, entenda, vai vir um esclarecimento profundo e muito profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio, segundo o que está escrito em Isaías, capítulo 50, versículo 4, o Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba falar já a seu tempo. Então vamos profetizar e entenda muito bem, porque eu não sei como é que você tem entendido aquilo que vem da parte de Deus, ou qual é a eloquência da pregação que tem falado com você, ou qual o sentido principal dessas palavras. Eu não sei se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de um sonho entregue pelo profeta, ou de uma proclamação que em breve os anjos vão vir para proclamar, anunciar e bem dizer o nome do Senhor. Eu não sei se é através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, ou de um estudo bíblico, ou de um culto de doutrina, ou da escola bíblica dominical, ou de uma conjectura espiritual, ou de fatos relatados do cotidiano, ou de um pergaminho, ou de um papiro, ou através de uma música, porque uma música cantada também é uma mensagem, ou de um pensamento, ou de livros, ou de revista, ou de jornal, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz, um sentido diferenciado de falar existe, mas eu tenho que sempre ter a certeza que vem com um único propósito: expressar a vontade de Deus na terra, segundo o que está escrito na Bíblia. Mas eu já li muito bem lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, que são vários tipos de vozes no mundo: voz de homem, voz de mulher, voz de criança, voz de ancião. Qual o sentido principal das palavras que têm chegado até você? Se é para restaurar, se é para derrubar, se é para levantar, se é para entristecer, eu só sei de uma coisa: o meu Deus só abate o soberbo, o meu Deus só abate aqueles que muito se exaltam, mas se você desce e se humilha, aqueles que se humilham, Deus há de os exaltar. Essa introdução foi muito prolongada, mas com objetivo. Observando aqui a Bíblia Sagrada, vamos entrar no manto da palavra e vamos trazer um esclarecimento profundo aqui hoje, para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas, e creio que a partir de hoje, tu nunca mais vai esquecer essa mensagem, porque essa mensagem vai falar contigo hoje, amanhã, depois, todos os dias. Deus vai te lembrar isso que você há de ouvir aqui hoje. Antes de mais nada, deixa eu te falar uma narrativa aqui concernente a esses anjos. Segundo alguns narradores, alguns homens teólogos, alguns homens entendidos, alguns homens que são bem aprofundados, até mais aprofundados do que eu, eles dizem que a palavra anjo significa mensageiro, e verdadeiramente os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos foram criados por Deus antes que a terra existisse, e a Bíblia menciona anjos bons e
anjos maus, porém todos foram criados bons, mas aqueles que se corromperam, segundo o que está escrito, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito era quando tu foi criado. E o que aconteceu? Esses anjos decaíram. Satanás decaiu e com ele levou um monte que se teleguiou, porque não guardaram a palavra de Deus. Essa palavra é um conto histórico de vários homens, que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essa palavra. Mas lá no céu já existia a palavra de Deus. Vamos entrar no manto da revelação e vai ser uma bênção dos céus. Quando passarmos a entender sempre isso, o mundo vai ser uma maravilha. Quando nós passarmos a entender, a guardar que o nosso inimigo não é o próximo, o nosso inimigo não é o nosso familiar, o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Guarde isso aqui. Vamos entrar nesse manto de revelação a partir de agora. Ali estava ele pregando e ministrando, ali estava ele curando, ali estava ele fazendo a obra de Deus. Mas o que acontece? A nação infernal já estava na terra. Antes de Jesus vir, Satanás já estava por aí manipulando, destruindo, jogando uns contra os outros, perseguindo, arrastando para o inferno, porque ele, o seu título principal é sempre esse: ele é enganador na terra e torturador no inferno. Para isso, para que você não venha ser torturado lá no inferno, você tem que aceitar Jesus, caminhar com Jesus, crer na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e seguir os mandamentos da palavra do Senhor. Mas observando muito bem, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio, ele começou a mostrar quem era verdadeiramente o inimigo. Jesus Cristo começou a pregar, começou a anunciar, começou a bendizer, e os capetas que estavam próximos, pessoas que estavam possuídas, caíam endemoniados, Jesus Cristo libertava. Jesus Cristo continuava fazendo a obra, pregando e anunciando. Estava caindo tudo por terra, porque aonde Jesus Cristo está, as coisas acontecem. Aonde Jesus Cristo passa, as maravilhas acontecem. Uma coisa eu tenho para vos dizer: a nação infernal está aí na terra, manipulando, destruindo, jogando uns contra os outros. Só tem um jeito para fazer Satanás recuar com os seus demônios: é o evangelho da palavra de Deus ser pregado, enviar discípulos, fazer discípulos. Hoje aqui Deus vai falar com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, porque esse miserável do inferno, ele só conhece 3 verbos principais: matar, roubar e destruir. Irmãos, irmãs e telespectadores que estão nos ouvindo aqui hoje, nesta emissora de rádio, hoje eu não vou priorizar a palavra. Hoje eu vou entregar tudinho aqui hoje, até o último centavo hoje aqui. Deus vai falar com as nossas vidas. Observando muito bem a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, Deus, quando nos tira lá do mundo, quem éramos nós, irmão? Lá no mundo nós não éramos nada. Nós estamos lá caminhando e andando, cada um tem os seus títulos. É ex-drogado, ex-bruxo, ex-prostituta, é ex-alguma coisa. Então, quando nós viemos para a casa do Senhor, foi para fazer a obra de Deus, para restaurar a vida, para renovar, para bendizer, para pregar o evangelho, ganhar almas, porque vidas estão descendo para os calabouços infernais, vidas estão descendo para o inferno, e Deus depende de você, é de você, é de você, para pregar o evangelho da verdade. O tempo andou, o tempo voou, estamos com muitas coisas boas em nossas mãos. Temos tecnologias, temos rádios, temos televisões, temos jornais, temos folhetos. Então a ordem de Deus é: ganha uma vida. Observando a Bíblia Sagrada, eu tenho observado muito bem que este inimigo
prego, ele tem se levantado contra algumas vidas e ele tem destruído. Irmãos e irmãs, se hoje eu prego e ainda eu prego e continuo pregando, porque eu não prego só aqui na emissora de rádio, não. Eu prego nas igrejas por aí afora também, com multidão ou sem multidão. É para pregar. Satanás não brinca de ser Satanás. E nem os demônios ficam de ser demônios. Quando eles vêm para destruir, quando eles se reúnem lá na nação infernal para poder destruir uma vida aqui na terra, eles não pensam duas vezes. Eles vêm e destroem mesmo. Se Deus não tiver misericórdia, irmão, dessas vidas que andam por aí, vai ser todo dia, toda hora, todo momento, todo instante, gente descendo por da terra, gente indo para o inferno, seres humanos queimados nos quintos dos infernos. A ordem de Jesus Cristo foi alertar os seres humanos que ele tem descido até vós e tem grande ira. E ele tenta vos tragar, vós que tem perseverado até o fim. Observando a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro lhe dá um aviso dizendo assim: olha, o diabo anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quem der brecha ele vai levar, quem der brecha ele vai derrubar, quem der brecha ele vai jogar lá fora. Esse miserável do inferno, ele é organizado, ele não é desorganizado. Ele tem uma organização. É a Dona Morte trabalhando a favor dele, andando de cavalo por aí, levando outro, o inferno atrás, tragando seus mortos. E a Bíblia diz que ela se alimenta todo dia, toda hora, todo momento. É vidas que vão descendo por da terra, é vidas que vão morrendo. E cadê você? Cadê tua voz? Cadê tua voz profética? Profetiza em nome de Jesus! Falamos tantas coisas, argumentamos tantas coisas. A ordem de Jesus é pregar o evangelho e anunciar. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, eu tenho observado que algumas pessoas ficaram incomodadas. E não foram essas pessoas que ficaram incomodadas, foram os demônios do inferno, foi o próprio Satanás. O porquê? Quando Jesus começou a expulsar, quando Jesus começou a fazer maravilha, os bichos começaram a ficar nervosos. Aí começou a usar um ou outro dizendo: olha, esse daí expulsa Satanás é pelo próprio príncipe, é pelo Beelzebul, é pelo próprio capiroto, é pelo próprio diabo. É isso que ele está fazendo. E Jesus dá uma explicação dizendo assim: olha, o inimigo não está dividido, o inimigo não luta contra si, o inimigo está mais unido com os seus demônios do que você possa imaginar. Desunido está vocês, que lutam um contra os outros, que brigam um contra os outros. Mas o miserável do inferno não, se uniu com a Dona Morte, se uniu com o inferno, se uniu com os demônios, aonde houver destruição ele vai se unindo para continuar destruindo a face da terra. E o império satânico está avançando, o império satânico está indo adiante. Temos que enxergar isso, porque a imoralidade está aumentando. Temos que enxergar isso, porque as mortes estão aumentando, o vício está aumentando. É a nação infernal na terra, está se multiplicando. E cadê você? Aqui no livro de Lucas, Jesus Cristo dá uma lição de moral dizendo: o inimigo está mais unido do que você possa imaginar. Ele está usando homens e mulheres, jogando uns contra os outros. E uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: o teu inimigo não é o teu parente, o teu inimigo não é o teu vizinho, o teu inimigo não é nem aquele que te persegue. O teu inimigo é Satanás, é ele que anda manipulando, jogando uns contra os outros, e é Deus quem dá a palavra final. Mas irmão, como é que eu faço para ele recuar? Oração, jejum, palavra
e vigiar todo o tempo. Observando a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo começa a ficar preocupado. E Jesus Cristo começa a dizer, olha, se resistir a ele, ele vai fugir. Porque esse miserável só tem força onde tiver desunião. Esse miserável ele só tem força onde tiver confusão. Mas se houver unção, autoridade e poder e união dos povos, ele vai recuar e vai fechar as janelas infernais. Ação infernal na terra. Devemos vigiar a cada dia, sabe por causa de quê? Porque no princípio da criação, e ele chega para Adão, ele chega para Eva e diz assim para ela, com a sua palavra, começou a persuadir Eva dizendo, olha, Deus falou, mas não é assim. Pode provar da árvore do fruto proibido, que não vai te acontecer nada. Aí a mulher não vigiou, acabou tocando, e o seu marido não vigiou, acabou também tocando, e assim a história deu o andamento, porque Deus não fez o homem para destruir o homem. O homem de si próprio ele se autodestrói quando quer procurar o caminho do mal. E o que acontece? Adão e Eva se arrependem, porque ao mesmo tempo vem o temor. Se observarmos a profundidade do que acontece ali no livro de Gênesis, a Bíblia diz que eles ficam temerosos e eles pegam folhas e começam a se tapar porque estavam nus. Tem pessoas hoje, irmão, nos nossos tempos atuais, ano de 2009, que não tem mais vergonha nenhuma, estão andando mais nu do que não sei o que. E eles pelo menos tiveram temor. Eles viram que estavam nus, se vestiram. E ali eu entendo uma palavra que é o corpo, é o templo do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz assim, aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. E muitos confundem que é templo feito por mão de homens. Não é isso, é o teu corpo. Você tem que cuidar, você tem que zelar. O teu corpo não é feito para se viciar, para se prostituir. O teu corpo é feito para ser habitação e morada de Deus. Ele quer habitar aí, ele quer te consolar, ele quer te revelar, ele quer te usar. Então somente ponha-se à disposição de Deus. Tudo começou lá no início da criação. Tudo tem um início e em breve vai ter um fim. Em breve vai ter um fim. Se você for ver no andamento da história, Deus deu um andamento na história. A Bíblia diz que mais à frente, em Crônica, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 diz, e Satanás se levantou contra Israel, citando a Davi a numerar o povo. Sabe o que eu entendo aqui? Esse miserável do inferno, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não tem o que Deus tem. Deus vê tudo, sabe tudo, contempla tudo. Para ele saber alguma coisa, ele tem que fazer o cálculo de tudo. Ele é tão desocupado que no livro de Jó revela qual é a ocupação dele. É ficar rodeando e passeando por aí. A ocupação dele é vida de homens. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje, não deixe ele se ocupar com a tua vida. A tua vida tem que ser morada de Deus. Você cantando louvores, adorando ao Criador e bendizendo o santo nome dele. Ele queria saber a contagem. E Deus se irritou com Davi por causa disso. E você sabe muito bem o que foi que aconteceu. No livro de Jó, ali revela muito bem qual é a ocupação dele. Ele não tem ocupação nenhuma. Escutei algumas pessoas até falar, dizendo assim, não, ele tem alguma coisa para dar. Até a hora que Deus quer. Porque se for ver mesmo na lógica, ele não tem nada. A única ocupação dele, sabe qual é? É governar os mortos, só isso. Morreu, o homem vai para o inferno, aí lá ele governa. Vai torturar, vai humilhar, vai afligir. Já nessa vida, irmão, você já vê o âmbito de humilhação que o homem passa. Um homem sem Deus. É tanto problema, tanta situação, e Deus quer aliviar a carga. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Qual é o segredo? Aceita Jesus. Persevera na sã doutrina da palavra. A nação infernal está aí, ó. Está se espalhando no quatro cantos do mundo. A Bíblia diz que no início Deus se arrependeu
de ter feito homem por causa da violência, que aumentava mais e mais. Os nossos tempos atuais não está diferente. A violência está aumentando, o mal está aumentando. É tanta imoralidade, irmão, sobre a face da terra. Não há mais tempo para ficar brigando contra a igreja A, igreja B, igreja C. A ordem de Deus é lutar contra Satanás, pelejar contra os demônios do inferno. Irmão, quando eu li o livro A Divina Revelação do Inferno, a minha alma tremeu. É o que muitos pregadores estão precisando. É ler esse livro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até encaixar na cabeça. Porque o nosso inimigo está aí fora. Os seus aliados estão aí também. E tem prova bíblica disso, hein? Tem prova bíblica. Naquele livro, A Divina Revelação do Inferno, encontrei 2 pregadores e uma pregadora no inferno. Sabe por quê? Eles distorceram. Sabe por quê? Pregar o evangelho para o seu bel prazer. Sabe por quê? Tirar a ordem daquilo que está escrito, dizendo, não tem nada a ver. A palavra de Deus, por si própria, ela se defende. A palavra de Deus precisa sim, de atalaias para pregar a verdade, para anunciar, para bendizer e para exaltar o nome do Senhor. Mas observando muito bem, o versículo 18, 19 e 20, aqui nos mostra já uma vitória. Jesus Cristo contando assim, olha, tem como destruir essa nação infernal que está aí na terra, essa nação que Satanás ele domina, manipulando corações dos homens para se jogar uns contra os outros. Sabe como? É através da oração e da palavra. Porque Jesus Cristo falou assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Quer ver uma coisa? Livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 9 ao 18, nos mostra ali o inimigo querendo ser mais do que Deus, querendo ser melhor do que Deus, querendo passar acima do trono de Deus, mas ele caiu por terra. No livro de Isaías, Isaías começa a revelar a profundidade, quem é o nosso inimigo. No livro de Ezequiel, ainda é mais profundo ainda. 2 profetas que Deus revelou acerca desse inimigo. Isaías conta que ele tenta se exaltar e ser maior do que Deus e cai por terra. Já Ezequiel 28, do versículo 11 ao 19, ele nos diz, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Está vendo aí? Ele era perfeito, mas de repente achou-se iniquidade nele. A palavra de Deus diz assim, sede santo, como vosso Deus é santo, persevere até o fim, para que vós assim venhais a ser salvo. Muitas pessoas têm se esquecido do fundamento principal, que é pregar o evangelho e ganhar uma alma. Eu, quando eu ando pela rua, irmão, ando cheio de folheto no bolso. E eu agora botei um propósito. Aqueles que quiserem vão me pedir um folheto. E aqueles que não quiserem, eles não vão pedir. Deus vai fazer a obra. E assim está acontecendo. Mas aqui está Jesus Cristo preocupado. Por causa de quê? O versículo 23 e 24. Aqui Jesus Cristo já está preocupado. Ele começa a dizer assim, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Muitos estavam espalhando. Muitos diziam servir a Jesus Cristo e não estavam servindo. E eu tenho observado muito bem que Jesus Cristo começou a ficar preocupado. Porque se nós formos olhar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, no Salmos 109, versículo 6, diz que Satanás está andando do lado dos ímpios. Os demônios estão andando com os ímpios. No livro de Ezequiel e Isaías nos mostra a queda dele. Mas no livro de Zacarias, capítulo 3, no versículo 1 ao 10, nos mostra ele se levantando contra o sumo sacerdote Josué. Os demônios do inferno começam a se levantar
começa a querer impedir a obra de Deus na vida dele. Então o que acontece? Deus dá uma palavra de ordem dizendo assim: olha, ele é para mim um tição tirado do fogo. A última palavra quem dá sou eu. Eu sou misericórdia, eu sou justiça, eu cobro também. Mas quando o homem se esforça pela minha obra, eu tão somente o abençoo. E esse para mim é um tição tirado do fogo. E eu tão somente troco as vestes dele e coloco veste nova, para que você possa ver que eu transformo a vida de um homem quando eu quero transformar. Só que essa nação infernal está aí, está se espalhando, está se multiplicando. Muitas pessoas pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Irmãos, são 3 nações existentes, de acordo com o pensamento que nós entendemos. Eu vou falar assim, porque é mundo espiritual. Não temos como fugir isso. Tem a nação celestial, reino dos céus. Tem a nação infernal, reino das trevas. E tem as nações nos 4 cantos do mundo. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. Agora só cabe você decidir a quem servir, se é Deus, se é Satanás, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Desperta, homem, desperta, mulher, porque se tu abandona Jesus Cristo, o inimigo vai voltar, porque se tu abandona o caminho, eles vão voltar. No versículo 24 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Se você não tiver com Jesus, você está com Satanás. Se você tiver com Jesus, Satanás está bem distante de você. Não temos opção. O ser humano nasce e ele tem que escolher a quem que quer servir, se é a Deus ou se é a Satanás. Para ir para os céus, tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Senão, você vai morar nas mansões infernal, vai ser castigo eterno, o destruidor vai estar sempre te atribulando, você vai ser atormentado, ainda vai morar numa rua cheio de esgoto, porque lá embaixo é só podridão, no inferno é só podridão. E demais, detalhe, quando o homem morre, você já reparou quando o corpo começa a entrar em decomposição, aquele corpo começa a apodrecer, bichos, vermes, começa a aparecer e tem que enterrar rápido, porque senão ninguém vai aguentar o fedor. O ser humano é isso. Existe e daqui a pouquinho está sendo sepultado. É gente que vem, é gente que vai, é gente que vem, é gente que vai. Não entendi, irmão, vai entender agora. É criança nascendo no hospital e é ser humano sendo enterrado. É gente nascendo, é gente morrendo. É gente nascendo, é gente morrendo. E a Bíblia diz: o que tu tem preparado e para quem será? O ser humano é pó e cinza. Hoje existe, cai na lembrança eterna dos homens e fica na lembrança eterna de Deus. Às vezes procuramos agradar todo mundo, mas a quem devemos agradar mesmo nós não agradamos, que é o Deus que fez o céu e a terra. O Deus que fez o céu e a terra está aí, ó. Enviou Jesus para morrer por nós, tem Espírito Santo para consolar, tem os anjos para nos guardar. E o que acontece? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e por isso semearam o vento, estão colhendo tribulação. Isaías começa a dizer assim: olha, gente, uma podridão está em andamento. Isaías começa a dizer assim, ó, há uma podridão em andamento. O corpo humano na terra, acorrentado por Satanás. Isaías capítulo 1, do versículo 1 ao 11, ele nos diz muito bem acerca disso. Eu falei aqui uma vez, muitos até ficaram pasmados de boca aberta, mas é a realidade. É um corpo humano na terra, acorrentado por Satanás, precisando de libertação. Foi Isaías que falou: eles estão apodrecendo dos pés à cabeça. É uma podridão em andamento, é uma cabeça que não tem
é uma mente cauterizada pelo pecado, é os olhos cegos pelo Deus desse século, é um nariz que só cheira podridão, é um ouvido que está cheio de comichões nos ouvidos, não consegue ouvir nada, é uma língua maldita que fala gíria, palavrão, profanação, fofoca, é um coração negro e podrificado de pecado, é uma mão mirrada que não abençoa ninguém, mão de vaca. Os profetas então vai passar uma prova se depender desse, é os pés paralíticos que não caminha mais para a casa do Senhor, é um corpo leproso precisando de cura e é uma alma doente, e a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E tudo isso tem referência bíblica. Não adianta você inventar não, porque se você inventar, vai inventar para você. E aí, como é que tá a situação aí, ó? E tem outros que até dizem assim, não, irmão, não precisa mais evangelizar não, todo mundo já sabe a verdade. É, né? Todo mundo já sabe a verdade. Jesus Cristo veio numa época que todo mundo já sabia a verdade, até os demônios. Os demônios estavam dentro da sinagoga, ó, tudo lá cantando lá com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, e estavam os capetas lá dentro também. Então o próprio Satanás também estava lá assistindo o culto. Quando Jesus entra, a Bíblia diz que quem está possesso dentro do templo cai. A Bíblia diz que quem está endemoniado dentro do templo também cai. Jesus Cristo faz obra. Quando Jesus Cristo entra dentro da congregação, alguma coisa vai acontecer. E detalhe, diante de tanta podridão, igual Isaías falou, Jesus Cristo quer purificar. Jesus Cristo quer fazer a obra. Jesus Cristo quer operar na sua vida. Só que sabe o que está acontecendo? Os profetas estão enterrando os dons. Os que foram chamados estão escondendo os talentos. E eles acham que nasceram em vão. Vocês não nasceram em vão. Vocês que já receberam os dons de Deus, é para fazer a obra do Senhor, para que a terra venha a ser purificada através da palavra de Deus. Que a nação infernal está aí, ó, destruindo, matando, roubando, levando para os quintos dos infernos, para o sexto. Eu só sei de uma coisa: tem que se arrepender, tem que aceitar Jesus Cristo, porque Ele está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras, porque o inimigo está aí, e o reino desse inimigo é bem organizado. A nação infernal está aí, ó, está aí na terra, está aí, ó, Satanás manipulando, roubando, levando para o inferno. Isso aqui é mundo espiritual. Ou você aceita Jesus para ir para o céu, ou então você vai morar na nação infernal, que é no inferno, aonde os perdidos estão indo. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que tu tem preparado? Para quem será? Eu estou falando aqui do mundo espiritual. Os demônios do inferno estão aí, ó, fazendo discípulos e mais discípulos da destruição. É feiticeiros, idólatras, é homens que não querem compromisso com essa palavra, para poder viver na prostituição, para poder ver seus próprios caminhos. Mas saiba de uma coisa: o que o homem semear, ele vai colher. O que o homem buscar em matéria de destruição, vai colher para si próprio aquilo que tu tens semeado. Só tem um jeito da ordem, da moral e da justiça ser estabelecido na face da terra, nos quatro cantos do mundo. É a palavra de Deus voltar a ser pregada do jeito que ela é, não para magoar o próximo, não para destruir uma vida, mas para restaurar, porque Jesus Cristo está precisando de profetas da verdade para restaurar um homem pecador. Os homens fazem tantas leis. Agora vamos falar da nação terrena, parte física. Os homens fazem tantas leis e não está conseguindo conter a imoralidade. Não está conseguindo parar a imoralidade, está aumentando cada vez mais. Está existindo agora até passeatas para poder fazer o que? O liberalismo das drogas, o liberalismo daquilo em que a justiça combate. Sabe o que acontece? Não vai melhorar, não vai diminuir, vai piorar mais, porque segundo a pesquisa por aí afora, algumas nações que liberaram se afundaram e as coisas pioraram cada vez mais. Só tem um jeito para combater essas desgraças,
mais. É tanta lei, irmão, lei municipal, lei estadual, lei federal, lei governamental, lei nacional, lei internacional, agora também é lei das comunidades, lei dos bairros, lei dos fora da lei, é tantas leis que eles implantam no mundo e não conseguem restaurar um homem pecador, não consegue botar um homem que está com imoralidade, ter uma vida moral, íntegra, não consegue. Só tem um jeito, irmão, é o homem voltar a ser espiritual de novo, guardar essa palavra, seguir os mandamentos, e aí sim a ordem, a moral e a justiça vai ser, ou pode ser, estabelecida na terra, se confiarmos na palavra de Deus. Tem que ser todos buscar essa palavra e botar o inimigo pra correr. Ele volta. Não se ilude não, você que abandonou o caminho. Não se ilude não, você que abandonou os dons de Deus. Sabe por causa de quê? Aquele que você mandou queimar, aquele que você mandou destruir, que você orou por vida, ganhou vidas para Jesus, você acha que ele vai deixar por isso mesmo? Você que voltou atrás, é você mesmo, desviado. É você mesmo aí. Ele vai te destruir. Volta-te para Jesus enquanto é tempo. Volta-te para o teu Criador enquanto é tempo. Retorne aos dons que Deus te deu. Desenterra os dons. Bota os teus talentos e atividades de novo. Porque senão em breve Deus te cobra. Eu escutei uma vez na Tiravisão, ou na televisão, na Tiravisão, um homem dizendo assim: não, a erva é do capiroto. Não é só a erva não, irmão. Tudo aquilo que é de ruim é do diabo. Mas, irmão, que isso? É tudo aquilo que é de ruim é do diabo. É bebedice, é idolatria, é feitiçaria, é macumba. Tudo aquilo que é de ruim é dele. Agora, o ser humano só vai ser salvo se perseverar até o fim, guardar a palavra de Deus e fazer aquilo que no tempo determinado Deus tem te determinado. Pega o livro, a Divina Revelação do Inferno. Lê aquele livro e vai ver as vidas que estão ali queimando no inferno. É senhora de 80 anos que morreu com 80 anos, é jovem que morreu com 23 anos num acidente de carro, é homens que morreram na feitiçaria adorando a Satanás, mas quando atravessou esta vida, para outros estão lá, estão sendo torturados, porque Satanás, ele é enganador na terra, mas torturador no inferno. Por isso vigie, volta-te para Jesus, e você que não aceitou Jesus, aceita Jesus Cristo, porque o mundo espiritual está aí, do bem e do mal. Você que tem que decidir para onde vai, se é para os céus ou para o inferno. É você quem decide. O versículo aqui diz que ele retorna. Esse miserável aí que comanda a nação infernal na terra, destruindo tudo, porque ele está destruindo tudo. Daqui um dia aí, alguns países aí vai ficar igual de lá de fora, sem ordem nenhuma, porque esse miserável está aí, ó, afligindo, ferindo, atormentando, queimando, destruindo, matando, roubando, viciando, levando os homens à perdição, para que venham a ter a alma perdida e morar no quinto dos infernos, ou morar lá nas mansões infernais lá embaixo. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje: retorna-te para o teu Deus enquanto é tempo, e tu que já retornou, faça a obra do Senhor de acordo com aquilo que ele tem te confiado. Esse miserável do inferno se meteu até a pregador, ele tentou enganar até Jesus Cristo, quando ele veio ali dizendo: Senhor, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falou: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que os homens venham se unir, não se destruir, que os homens venham sim atirar fogo em Satanás, não em um nos outros, porque quando os discípulos vão numa tal região e ali eles não são bem convidados, ou não são bem-vindos para aquele povo que está ali, eles voltam até Jesus dizendo a Jesus: ó, não nos aceitaram lá, quer que nós façamos que nem Elias? Aí Jesus Cristo falou assim: olha, de que espírito vós sois? Porque eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar, para restaurar, para renovar. Aqui está caído, eu vim para levantar. Aqui está quebrado, eu quero restaurar. Esse é o propósito, pregar o evangelho de salvação. E detalhe, irmão, detalhe, a Bíblia diz que quando Satanás vai até Jesus, a Bíblia diz, irmão, Jesus estava próximo dele.
Quando Deus tem que permitir, irmão, o inimigo afligir alguém, Ele permite. Vai ter uma hora que você vai querer expulsar e ele não vai embora, não. Se chegar o teu momento de deserto, vigia. Busque nas Sagradas Escrituras, porque esse miserável do inferno tentou Eva, tentou Adão, se levantou contra Israel e citou a Davi. A Bíblia diz que ele se levantou contra Jó, fez uma devastação na sua família. Por último, o miserável colocou até doença em Jó. Jó ficou com o corpo todo leproso. E os que receberam revelação profunda da parte de Deus, como Isaías e Ezequiel, vai ver a perseguição que esse miserável fez. É só você descobrir a verdade acerca do inferno. E quem é teu inimigo, ele vai te perseguir até te destruir. Ele vai te perseguir até você desistir. Vai usar vidas desligadas para dizer que você está fora da direção. Vai usar vidas desligadas para dizer que você não pode, que você não tem, que você não é. Mas é Deus quem dará a última palavra. Como aconteceu ali em Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Ele queria acusar, queria parar, queria falar que aquele homem não podia, porque aquele homem estava indo de uma maneira que ele não podia fazer a obra. Aí Deus foi lá, purificou, deu veste nova e ele continuou na peleja, porque é Deus quem dará a última palavra. Irmão, se for ver legal, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê, irmão? Porque o homem é pó e cinza. Se desse a sepultura hoje, se não enterrar logo, daqui a pouquinho começa o fedor. Se não botar formol, igual eles fazem aí, para o corpo durar um pouquinho a mais, para a família poder ficar ali, próximo daquele ente querido, daqui a pouquinho os bichos de tapuru, esse negócio assim começa a sair, começa a apodrecer. Depois que esse corpo se desfaz, fica só o esqueleto. E tempos depois, pó e cinza. A única diferença para este que partiu é se foi salvo ou não. A única diferença é se perseverou até o fim. Essa que é a diferença. Às vezes o homem ou a mulher se gaba muito. Tenho isso, tenho aquilo outro, posso isso, posso aquilo outro. Segundo a vontade de Deus, a gente pode alguma coisa. Mas eu já li nessa palavra, a palavra de Deus dizendo que o homem é menos do que nada, que a ordem de Deus é guerrear contra o inferno, a ordem de Deus é guerrear contra os demônios, a ordem de Deus é restaurar a vida, renovar, bendizer, pregar e mostrar verdadeiramente quem é o inimigo. Eu me lembro que eu tinha descido do monte, e no meio do caminho uma senhora aflita me chama, e ela diz assim: vamos ali, que o demônio pegou uma vida e está fazendo uma arruaça numa casa. Olhei assim, esse braço aqui ruim, de atropelamento. Aí senti o Espírito de Deus falando comigo: vai. Aí eu fui. Cheguei lá, irmão, um homem forte, mais forte do que eu. Falei: Jesus, vou bater a mão aí não, Jesus, o negócio aí é estreito. Aí Deus me deu uma estratégia: abre a palavra de Deus. Quando eu abri a palavra de Deus, eu comecei a falar para aquela mulher que estava ali: mulher, não é o teu esposo que é teu inimigo. Aí ela: é sim, ele está destruindo tudo dentro de casa. Não é ele não, é Satanás. Quando eu ia introduzir outra palavra, aí Deus me revelou a vida da mulher. Deus me revelou a vida da mulher. Eu falei: mulher, tu está em desobediência por Deus. Tu enterraste os dons do Senhor. E Deus tem permitido isso aí, o inimigo se andar, por causa da tua desobediência. Daqui a pouquinho ela começou a chorar e falou: isso é verdade, porque você já é o terceiro ou o quarto que fala isso pra mim. E eu falei para ela assim, dizendo: olha, tá vendo isso aqui no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 18 ao 28. É Satanás que é teu inimigo, é os demônios que é teu inimigo. Só tem um jeito: retorna-te para Deus e presta fazer o que Ele quer, mulher. Meu Deus do céu, quando eu abri a palavra de Deus, irmão, que eu comecei a falar, o demônio que estava usando aquele homem cessou. O bicho, perna para quem te quer, porque já estão sabendo a verdade aqui, se mandou pro inferno pelas janelas infernais.
E ainda mandou brindar ainda, ó. Brinda aí que vai vir labareda de fogo do céu. A ordem de Jesus Cristo para nossas vidas é expulsar a nação infernal da terra e implantar a nação celestial aqui entre nós, porque o reino dos céus está entre nós, o reino dos céus está entre nós, é só tu entrar, aceitando Jesus! Aí tem gente que fala assim, você é maluco de pregar contra o inferno. Vou deixar um recado aqui pra tu, se você não pregar, Satanás vai se levantar contra você. E se você pregar, ele vai se levantar do mesmo jeito, então não tem opção. Pregue a palavra da verdade! Irmão, esse negócio de ficar com medo, o bicho vai se levantar. De um jeito ou de outro ele vai se levantar. Tu pregando, o bicho vai se levantar. Quando eu estava lá no mundo, curtindo lá meus fãs, é o que eu falo, tem certo tipo de coisa que está entrando no meio do evangelho, irmão. Esses negócios aí não é de Deus, não. Quando eu tava lá no mundo, curtindo meu funk, com meu cabelão grande, tinha acabado de me formar DJ, na DJ Aldo Som, lá em Madureira, que nem existe mais, até fechou. Ninguém falava pra mim de Jesus, ninguém anunciava pra mim de Jesus. Eu tava indo pro inferno e não sabia. Eu ia morar no inferno e não sabia. Se eu estava sendo freguês de Satanás e não sabia. Se eu era cliente de Satanás e não sabia. Uma hora dessa tá queimando no inferno. Quando o evangelho chegou até mim, irmão, eu não fiquei que nem um montão aí, que parece papagaio. Só fala aquilo que ouve. Você tem que examinar. Você tem que procurar ler as Sagradas Escrituras, para que você não venha virar marionete, para que você não venha virar papagaio, para você ter certeza daquilo que você faz. Irmão, se eu não meditasse nessa palavra, seria até escravo do homem. Porque tem muitas pessoas que saem do mundo e vai para a igreja e acabam virando escravo de novo. Não tem liberdade para nada. Mas o que é isso, irmão? O que o irmão está falando é verdade. Você tem que meditar nas Sagradas Escrituras. Se você quer ver uma coisa, o pastor tomba, ou não sei quem da igreja tomba, ele vai pro mundo. Tá vendo lá? Pra mim estar na igreja, pra estar igual ele, prefiro estar lá no mundo. É boberice tua. Porque você vai pro mundo, ele vai pro inferno e você vai junto. Pode ser que no caminhar da vida, ele se acerte e você continue lá no mundo. E aí ele vai pro céu e você vai pro inferno. E depois não adianta nem querer acusar lá em cima. Eu vi um homem falando uma vez assim, ele dizendo, tá vendo? A pessoa foi me julgar, agora tá lá no mundo. Tem algumas pessoas que são fracas, irmão. Tem algumas pessoas que não conseguem suportar o tranco, mas nós suportamos. Eu já vi pessoas falar até palavra de maldição pra mim. Esse aí não vai durar muito tempo na igreja, não. E eu olhava assim, segundo a tua língua eu não vou mesmo, não. Mas segundo o que está escrito, eu vou. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Faça que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O inimigo também dá uma de pregador. De vez em quando ele também dá uma de pregador. Vigia, homem. Vigia, mulher. Porque a nossa alma tem um destino. Ou ir para o céu, ou ir para o inferno. A nação infernal está aí, ó. Manipulando, roubando, jogando uns contra os outros. Mas uma coisa eu sei, que nós só partiremos dessa vida para outra quando chegar a hora certa. Isaías falou, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva, eles nunca serão salvos. Lá em Mateus também está escrito que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem uma passagem, irmão, que Isaías fala que eles fazem uma aliança com a dona morte. É Isaías capítulo 28. Não adianta fazer aliança, não. Se tiver de ir para o céu, vai.
Se não tiver, vai pro inferno assim mesmo. E a Dona Morte, junto com o inferno, eles são mentirosos. Satanás é mentiroso, os demônios é mentiroso. Você faz uma aliança com ele aqui, eles são os enganadores aqui na terra. Mas são os torturadores lá no inferno. Tá aqui, ó. O homem se desvia e ele volta, ó. O versículo 26 diz assim, ó. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Deus me livre, irmão. Abandonar o caminho por causa de prazeres momentâneos, por causa de uma vida mundana momentânea, que é passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. Estamos aqui só de passagem. E a Bíblia diz, dizendo, tudo que o homem tem que fazer nessa vida, o final é temer a Deus e se preparar para ir para os céus. Mas muitos preferem ficar mais amando as coisas dessa vida. Muitos preferem mais os caminhos das trevas, porque é melhor para eles. Em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Roubar. Se nós formos esmiuçar isso aqui, lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, diz que o maligno vem e lhe rouba o que foi semeado no coração. Se a palavra de Deus foi semeada no teu coração, se você não vigiar, o inimigo vem e arrebata o que está no teu coração. Matar. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, que a Dona Morte vem montado a cavalo, vem cavalgando, levando um ou outro, e o inferno vem atrás, e ela só tragando seus mortos perdidos. Os salvos não, só os perdidos vai para o inferno. Aqueles que não se salvaram vai tudo para o inferno. Isso aqui não é palavra de maldição não, isso aqui é realidade. Persevera até o fim, homem. Persevera até o fim, mulher. E detalhe, não adianta fazer aliança com o inferno não, porque ele é enganador aqui na terra e é torturador no inferno. Ele vai torturar. Quando chegar lá embaixo, Jesus Cristo falou que é gritos e ranger de dentes. Quem nunca ouviu falar do testemunho do pastor irmão Adão de Campos, que viu e ouviu as tormentas no inferno? A missionária Dalva de Oliveira Morgado também viu e ouviu. Pastor Jurandir, que também viu e ouviu gritos e ranger de dentes no inferno. E o pastor Chico, que também viu e ouviu. E o pastor João também. É real, irmão. O mundo espiritual está aí, ó. Luta do bem contra o mal. Busque nas sagradas escrituras. Busque a cada dia saber mais e mais os teus direitos para poder ir para os céus, antes que seja tarde demais. Judas falou dizendo, salvai alguns do fogo, os arrebatando. Sabe por quê? É coisa séria. Jesus Cristo falou, aonde o bicho nunca sossega e o fogo nunca se apaga. Que nem um detalhe para você entender. Se eu sair daqui agora com o ramo que eu estou aqui, eu vou ali e tomo um caldo, ou como uma coxinha, ou se não tiver condição, fico só pensando na coxinha. Mas o negócio é se preparar. Mas uma coisa, aqueles que já partiram, que estão em tormenta, uma hora dessa, deixa eu ver que horas tem, 19 horas e 59 minutos. Uma hora dessa eles estão lá no inferno assim, ó. Isso aqui é realidade, irmão. Não tem como a gente fugir. Se não tiver com Jesus, vai pro inferno. Se tiver com Jesus, vai pro céu. Agora, se tiver sem Jesus, irmão, vai pro inferno sem misericórdia. É, o negócio vai ficar estreito. Muitos vão até perguntar onde foi que eu errei. Consulta a tua consciência agora. Isaías capítulo 28, versículo 15 diz assim, ó. Vós dizeis, fizemos um concerto com a morte, e com o inferno fizemos uma aliança. Não chegará até nós quando passar o dilúvio do açoite. Mas lá nos finais do versículo de Isaías diz que o inferno e a morte há de os oprimir. É o que eu falo. Satanás e os demônios, eles são enganadores na terra e torturadores no inferno. Desperte enquanto é tempo, porque a nação infernal está aí! Isso aqui é realidade, irmãos. Escute essa outra aqui. Essa outra aqui é mais profunda ainda, ó. A coisa pior. Eu achei este diário.
Mas não era só uma lenda? Quem dera que fosse. Os deuses lutaram e no fim, para punir a traição, jogou no abismo do onde ele governaria os mortos por toda a eternidade, como lembrança diária da sua eterna vergonha. Só há uma razão. E onde é a entrada para o mundo interior? Pode ser o fim do mundo. Escutou o detalhe quando falou que ele governaria os mortos como lembrança de sua eterna vergonha? Sabe o que é isso? Deus fez ele perfeito. Perfeito era segundo o que Ezequiel falou. Perfeito era no dia em que tu foi feito, até que se achou iniquidade em ti. Tu busque nas Sagradas Escrituras. E você que desviou, volta enquanto é tempo. Porque se você aceitou a Jesus Cristo, esse demônio que te acompanha, Deus afasta. Mas se você vier se desviar, esse demônio ele volta. E o miserável não vem sozinho não. A Bíblia diz que ele ainda traz mais 7 com ele. E o último estado do homem é pior do que o primeiro. No último versículo, que é o 28, Jesus Cristo falou assim, ó: antes mais bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Ouve a palavra de Deus e guarda, irmão. Persevera até o fim. Persevera até o fim. Persevera até o fim. Porque a primeira batalha houve lá nos céus, segundo o que está escrito no livro de Apocalipse. E houve batalha nos céus. Ele caiu por terra lá de cima. Segunda batalha aconteceu aqui na terra, no livro de Gênesis. Ali quando o homem e a mulher cai. Mas aí o que acontece? Deus dá a palavra de ordem dizendo assim: do ventre dessa daqui que caiu, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e deu a palavra de ordem dizendo: todo o poder é me dado no céu e na terra. Então a batalha agora é entre o céu e a terra. Vigia, persevera até o fim, aceita Jesus, guarda os mandamentos e siga conforme Deus te revelou. É o que eu estava falando, irmão. Uma hora dessa tem gente lá, ai, eu não sabia, sabia assim. Ai, me dá uma outra oportunidade. Pai Abraão, olha o tamanho da minha língua, Pai Abraão. Molha só um pontinho para poder me refrescar. Você daqui a pouco vai descansar. Você daqui a pouco, sabe o que acontece na vida de um ser humano? Você acorda de manhã, toma um café. Quando dá meio-dia, você almoça. Quando chega a tarde, você come um lanche. De noite, você janta. Aí depois você dorme e descansa. E a vida do ser humano é sempre assim, ó. Todo dia essa mesma rotina. Lá no inferno, não. A Bíblia diz que é gritos e ranger de dente. Homens e mulheres que perderam a oportunidade que Deus nos deu. Não há tempo mais para ficar guerreando uns contra os outros. Tem que guerrear contra Satanás. A Bíblia diz que a consciência vai arder, vai haver uma lembrança e cada um será julgado segundo o que está escrito. Deus nos arrancou lá do mundo para fazer a diferença. Deus nos arrancou lá do mundo para pregar o evangelho da verdade. A palavra de Deus diz que nós somos menos do que nada. Só somos alguma coisa porque Jesus Cristo está na nossa vida. Se Jesus Cristo não estiver na tua vida, você não é nada. Você só é alguma coisa e tem o plano da salvação quando Jesus Cristo te carimba, te vocaciona e você entende o teu chamado. Persevera até o fim. Procura uma igreja mais próxima da tua casa. Aceita Jesus enquanto é tempo. Tudo vai ficar aí, ó.
A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e dessa vida para outra não levaremos nada. Jó fala assim: nu eu vim, nu eu vou retornar. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Antes, mais bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e guarda. Essa é a palavra de hoje. Medite, homem. Medite, mulher. Medite nas Sagradas Escrituras. Em Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno também. Persevera até o fim. Oséias capítulo 13, versículo 14 diz: a violência do inferno e as pragas da dona morte têm se espalhado mais e mais pelo mundo. Por isso, vigie, homem. Vigie, mulher. Porque o plano da salvação é mais sério do que se pode imaginar. Deus está vendo tudo sobre a face da terra. Tudo, tudo, tudo. Ele está vendo. Em Marcos diz que todos aqueles que não perseverar até o fim na palavra de Deus serão lançados no inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca sossega. É o que eu falei, é o que eu estava falando. Não há sossego lá embaixo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 23, aquele rei que se auto-exaltou, o rei Herodes. A Bíblia diz que o anjo o matou, e na mesma hora ele expirou e foi comido de bicho. Isaías capítulo 66, versículo 24. E sairão e verão os corpos dos mortos, dos homens que prevaricaram contra Deus, porque os seus vermes nunca morrerão neles, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para todos aqueles que o verem. Jó também dá uma profundidade dizendo assim, ó: os homens serão cobertos de bichos, serão um horror. Muita profundidade, irmão. É muita profundidade. Persevera na palavra de Deus. Persevera na palavra do Senhor. Medita na vida daquele rico que morreu sem salvação. Aí de longe ele enxerga pai Abraão, enxerga Lázaro e pede uma outra oportunidade. Mas aí a palavra de ordem vem tarde demais. Muitas pessoas pensam que vão viver eternamente nessa vida. Eles pensam, uma hora ou outra dessa daí, a dona morte chega aí, ó, batendo na porta do coração. Quem é? Hoje é o teu dia, louco. O que tu tem preparado e para quem será? Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 11 diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada. Toda hora, todo momento, todo segundo é atormentado no inferno aqueles que não se salvaram. Isso aqui é realidade, irmão. Isso aqui não é terrorismo, não. Isso aqui é realidade. Se não for salvo, vai pro inferno. Isso aqui é realidade. Porque o inferno é mais real do que se pode imaginar. É muito real. Se Jesus Cristo não me chamasse, irmão, uma hora dessa poderia estar aí, ó, andando por aí, ó. Obadias diz assim, ó, pra você aí que é bruxo. Obadias diz assim, ó. Obadias capítulo 1, versículo 14. Não parais nas ruas e nem nas encruzilhadas. Isaías também diz assim: não consultei os mortos e nem de espíritos familiares. Busque a palavra de Deus. Aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo. Retorna-te, porque o inimigo não está brincando com ninguém. Ele não tem misericórdia de ninguém. Nunca teve, nunca vai ter. Persevera até o fim. Até o fim. Jesus Cristo está aí, ó. Jesus Cristo quer te libertar desse príncipe das trevas. Jesus Cristo quer te libertar de Satanás. Ele tem vários títulos por aí. É conhecido como capiroto, dragão, serpente, diabo, espírito maligno, demônio, capeta, destruidor, Satanás, besta e Beelzebu. Estes são os seus nomes de título que anda por aí. Mas o seu nome verdadeiro é Lúcifer, querubim ungido,
que foi feito para proteger, mas de repente foi achado iniquidade dele. E os bichos e os vermes são hoje a sua cobertura. E segundo o que Ezequiel e Isaías falou, hoje ele é um horror. Busque na palavra de Deus, irmão. Peleje contra o inimigo. É ele que é verdadeiramente o nosso inimigo. Esforçai-vos, pois muito, para guardares a palavra de Deus, para guardares a lei de Moisés, para guardares os mandamentos de Jesus Cristo, porque foi o próprio Jesus Cristo que falou que não ia julgar a ninguém, mas a palavra que ele estava pregando ia julgar a muita gente no último dia. Os valores hoje estão mudando em tudo quanto é lugar. Tem uma parte de Isaías aqui que, o livro de Isaías diz assim, que 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. Do jeito que a coisa está andando por aí, irmão, vai ser 7 homens brigando por causa de um homem, ou 7 mulheres brigando por causa de uma mulher, e assim sucessivamente, porque está podendo tudo por aí, mas no juízo final, Deus vai acertar com todo mundo. No juízo final não vai escapar ninguém, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso, buscai nas sagradas Escrituras, para que vós assim venhais a ter a alma salva e podeis morar no reino dos céus, porque salvação é coisa séria. Leia essa passagem do livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 18 ao 28, e você vai ver que isso aqui é um alerta. O teu inimigo é Satanás e os demônios. O teu inimigo é a Dona Morte e o inferno. O teu inimigo é a imoralidade. O Deus que fez o céu e a terra constrói e o diabo destrói. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje: venha aceitando a Jesus Cristo, para que vós assim venha morar no reino dos céus. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração, hoje, sempre e eternamente. E não brinque, porque salvação é coisa séria. Salvação é coisa séria. O mundo espiritual está aí, ó, do bem e do mal. E sabemos muito bem que está mais existente do que se pode imaginar. Você sabe, você não é bobo, você não é bobo. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos foram criados por Deus antes que a terra existisse. A Bíblia menciona anjos bons e anjos maus. Porém, todos foram criados bons e santos. Eles possuíam o livre-arbítrio. Que Deus possa falar mais forte hoje, sempre e eternamente.